Romanos 12, para a nossa meditação. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos 12, os versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Vamos repetir essa frase? Sacrifício vivo no 3. 1, 2, 3. Sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco. Nós queremos experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade. Por isso te pedimos nesta manhã, fala conosco, edifica-nos para a glória do teu nome. E todos juntos dizem amém. Irmãos, sacrifício é a palavra desse nosso mês. E uma das coisas que nós precisamos entender sobre sacrifício é que não somos nós quem estabelecemos a forma de cultuar e de adorar ao Senhor. Mas Ele já estabeleceu a forma que Ele quer ser adorado. Amém? Romanos é uma das cartas mais preciosas da Bíblia. Essa carta do apóstolo Paulo para a igreja de Roma, ela carrega uma profundidade teológica muito forte, pelos pontos cruciais que ela aponta, que explica tanto toda a emblemática e todo o processo de Deus para salvar o homem, desde a sua queda, quando Deus estabeleceu o projeto da salvação, até a vinda do Cordeiro, a sua ascensão e a promessa da sua vinda. Tudo isso está contido de maneira implícita na carta de Paulo aos Romanos, porque o foco de Paulo, ao escrever essa carta, era muito claro. Não foi ele quem fundou essa igreja em Roma, foi uma igreja criada a partir dos irmãos que viajavam para essa cidade, que na sua época já era cosmopolita, por ser a capital do Império Romano, e dali saírem ordens diretas dos imperadores romanos. Nós vamos encontrar uma preciosidade, porque a cidade dissemina o evangelho para muitas partes do planeta naquele tempo. Perceba que os estudiosos vão dizer que naquela época nós tínhamos cerca de 60 milhões de habitantes no planeta. Apenas, somente. E o evangelho chegou perto de alcançar as 60 milhões de pessoas. Então imagina o quanto a igreja primitiva foi potente na pregação da palavra e na entrega à missão de falar de Jesus para as multidões. Se nós levarmos em consideração que nós não tínhamos tecnologia nem para as vacinas, que fazia com que as pessoas vivessem mais, que fazem, aliás, com que as pessoas vivam mais. Se nós levarmos em consideração a precariedade do saneamento básico e a questão de tempo de vida das pessoas, os discípulos, os apóstolos viveram até muito. Deus deu vida aos apóstolos para que a mensagem fosse pregada num tempo hábil e multidões fossem salvas. O evangelho, portanto, se torna irrefutável diante de tanta manifestação do poder de Deus, de tantas testemunhas oculares que se convertiam a partir do que aconteceu com Cristo e pós-Cristo, os apóstolos manifestando ainda como as primeiras testemunhas daquilo que Cristo havia feito. Então Paulo escreve essa preciosa carta para os romanos com esse intuito de falar do Cristo que foi anunciado, queridos, porque não há, glória a Deus, na história terrestre, eu vou usar o termo de um célebre pregador que conheci um dia, não há na história terráquica,
não há na história da terra algum profeta que se assemelhe a Cristo. Ainda que todas as religiões tentam igualá-lo e compará-lo, todos os profetas que anunciaram ou que apareceram para anunciar algum tipo de mensagem, eles falavam de si mesmo, ou de si mesmos que falavam. Algum anjo apareceu apenas para lhe dar uma mensagem. Se nós levarmos em consideração que Maomé carrega uma mensagem de um pseudo-anjo que apareceu para ele, lhe entregando ao Corão e dizendo que o evangelho novo deveria ser pregado. Se nós levarmos em consideração que Joseph Smith, o fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, chamado por nós de Mormons, como é conhecida mundialmente, que recebeu uma mensagem de um anjo por nome de Moroni e disseminou essa mensagem falando de si mesmo e levantando o livro de Mormon como livro a auxiliar a Bíblia. Se nós olharmos para Ellen White, uma profetisa que fundou, uma das grandes profetisas do sabatismo, da Igreja dos Adventistas, e levam o livro de Ellen White como um livro auxiliar à Bíblia, nós vamos encontrar algumas coisas que só Cristo tinha. Primeiro, glória a Deus, é que só Cristo foi precedido. Muitos profetas falavam de Cristo muito antes dele nascer. Segundo ponto, Cristo não veio falando dele mesmo, ele veio falando do Pai, como aquele que é dono do reino que prevalece para sempre. Terceiro ponto, todos os profetas que falavam de si mesmo com um livro auxiliar morreram e não tiveram condições de dar legado ao seu propósito. Mas Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para garantir que a palavra que ele veio anunciar fosse pregada e transformasse as vidas que recebessem o evangelho. Quem pode dar glória a Deus por isso? É por isso que Cristo aparece vivo para Saulo, para Paulo, no caminho de Damasco. Gente, o nosso Cristo, ele veio precedido não só pelos profetas antes dele, mas o seu primo, João Batista, ele também pregava anunciando e preparando o caminho do Senhor. Os discípulos que vêm após ele não negam, não refutam as suas mensagens, pelo contrário, potencializam a sua mensagem. E é isso que Paulo vem fazer com a carta aos Romanos e que os teólogos hoje não só fortificam, como testificam dessa carta e dizem que se apenas a carta de Romanos fosse dada para os cristãos ou para as pessoas que quisessem crer em Cristo, seria o suficiente para nós entendermos o projeto da salvação e sermos salvos pela graça de Cristo Jesus. De tão potente, de tão precioso que é o conteúdo dessa carta. Louvado seja Deus que nos deu palavras poderosas para a nossa transformação. O ensino da carta de Paulo aos Romanos é tão precioso e você vai encontrar logo nos primeiros capítulos, e eu gosto muito particularmente dessa carta, falando a respeito de costumes que Deus aborrece, que Deus abomina. Se eu fosse você, eu dava uma meditada depois, porque tem comportamentos pertinentes a quem quer morar no céu, e ele deixa claro isso. Eu meditei muito tempo durante o meu início de fé em Romanos, e eu tenho alguns textos do livro de Romanos gravados no meu juízo, mas o capítulo que eu mais amo, o capítulo que eu mais tenho afinidade é o capítulo de número 8, que já começa declarando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, não vivem segundo a carne, mas que vivem segundo uma retidão, uma vida espiritual que honra e agrada a Deus. No versículo 8 vai dizer: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Oh, glória a Jesus. Por favor, Christian, vamos lendo aí também junto comigo o versículo 18 agora, porque ele deixa bem claro para nós que toda a luta que nós enfrentamos no tempo presente, que toda aflição, que toda angústia que nós enfrentamos, não se compara com a glória que nos há de ser revelada, com o propósito que Deus... Romanos 8, versículo 18. Põe aí bem lindo para a igreja toda. Aí está em Atos, Romanos 8, 18. E eu quero que toda a igreja leia junto comigo. Vamos? Porque para mim tenho por certo de que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser
Quem crê que vai ter uma glória linda de Deus para se revelar para as nossas vidas? É por isso que nós buscamos motivação. Vamos para o 26, que é outro versículo preciosíssimo, a respeito do Espírito Santo que nós carregamos dentro em nós. Da mesma maneira, quando nós andamos no Espírito, o Espírito que habita em nós intercede. Olha aí, Ele, o Espírito, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Continua, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, de orar como é necessário, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos para o 28, que também é muito gostoso de ler e eu gosto demais. E sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o que, igreja? Para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu. Vamos para o versículo de número 38, que é, na verdade, desde o 31, mas vamos do 38. Porque eu estou bem certo, Paulo dizendo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem as coisas que estão por vir. Vamos lá. Nem poder, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus, nada vai nos tirar da graça, nada vai nos tirar do caminho, nada vai nos tirar do propósito. Alguém toma posse dessa palavra? Alguém pode se alegrar nessa salvação? Diga aleluia! Essas convicções impregnam para quem lê a Bíblia com desejo de conhecer mais o Senhor. Mas no capítulo 12, Paulo traz para nós uma reflexão muito tremenda. Vocês que querem viver, ele está escrevendo para gentios, está escrevendo para pessoas que estão em Roma, vivendo o calor dessa vida religiosa, ou dessa vida social, pensando pouco na vida religiosa, embora Roma tivesse uma mistura bem eclética de divindades com a cultura greco-romana ali difundida. Nós vamos encontrar o apóstolo nos alertando para uma coisa: apresentem vosso corpo como um sacrifício vivo. Em algumas traduções vai dizer puro e agradável, e outras vai dizer santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que necessidade de nós meditarmos nessa palavra. Porque apresentar a nossa vida, ele está rogando, suplicando, pedindo, insistindo. Vocês querem ter uma vida profunda com Deus? Apresente o vosso corpo como sacrifício. Se as ofertas que aproximavam o homem de Deus antigamente eram ofertas de animais mortos, agora apresentem seus corpos vivos. O apóstolo Paulo está nos pedindo para colocarmos nossa vida em forma de oferta completa diante do altar. Muitos de nós não entendemos a preciosidade que é uma vida sacrificial para honrar a Deus. Mas ele mesmo, depois de ter perseguido a igreja, se tornou um desses que viviam para se aproximar de Deus e, a partir do que recebe de Deus, ser bênção para aqueles que precisam ser abençoados. E ele faz um rogo, uma súplica, que nós façamos a mesma coisa. Apresentar o nosso corpo. Gente, nós falaríamos sobre os 5 sentidos, como nós podemos sacrificar para honrar a Deus. Vigiar com os nossos olhos, vigiar com os nossos lábios, com a nossa boca, vigiar com os nossos ouvidos, nosso sensorial precisa ter cuidado, porque a gente às vezes vive muito pela luxúria, o excesso de prazer, a vontade de tocar, de ter, de comprar, de pertencer, tudo faz parte de uma vida sacrificial. Eu falaria a respeito de corpo, alma e espírito, e nas 3 esferas, o quanto a gente precisaria se sacrificar para honrar a Deus, alinhando. A divindade precisa desse alinhamento para que aquele que o adora flua no propósito. Mas eu quero falar dentro da perspectiva de sacrifício. Oferta
entregue para a aproximação. Você quer se aproximar muito de Deus? Você vai precisar se entregar muito para Deus. O sacrifício é diário. O sacrifício é permanente. O sacrifício é consciente. Não pode ser no automático. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Mortificar a nossa carne é o maior desafio para quem quer se aproximar de Deus. Ele diz mais: e não vos conformeis com este mundo. Quando Jesus começou a falar a respeito do assunto do reino dos céus, ele recebeu uma promessa que nós vamos encontrar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Desculpa, Lucas capítulo 1, versículo 32. Quando Cristo começou a falar a respeito, aliás, quando ele surgiu para anunciar o propósito dos céus, ele já carregava sobre si uma promessa. Olha o que diz em Lucas 1,32. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Na hora da oferta eu falei para vocês sobre perspectiva de sacrifício, mirando no resultado, não no processo. Cristo tinha essa promessa sobre ele. O sacrifício dele era validado dentro dele pelo destino que ele ia chegar. Recebeu o trono de Davi. Vivia a promessa que o pai havia lhe dado. Agora sim nós vamos para o que está escrito em Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo está testificando aquilo que Cristo já tinha vivido. A minha vida não é preciosa para mim se eu não viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Por isso que eu disse para vocês, eu poderia pregar em várias perspectivas sobre sacrifício, mas eu quero que você entenda sobre propósito, porque não tem como você viver o propósito sem viver o sacrifício. Cristo mirou no sacrifício, Paulo agora está mirando no sacrifício. Eu não tenho a minha vida por preciosa, eu vou queimá-la. Eu vou entregar para viver o ministério que me foi proposto. Oh, glória a Deus. Agora vamos para Filipenses 2, 9 a 11. Eu preciso que você tenha paciência na introdução, porque se você não ir com paciência, juntando algumas peças de quebra-cabeça, não vai fazer sentido você continuar no evangelho. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está, ou que é, sobre todo o nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo estava mirando no resultado. Paulo estava mirando no resultado. Nós precisamos mirar no... Pronto, então vamos ler de novo agora para ver se você começa a ver, fazer sentido de novo no que você vai ouvir. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que tudo isso? Continua a leitura. Para que eu possa experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vai valer a pena eu viver uma vida de sacrifício se não mirar no resultado. Então tudo que Deus está te pedindo hoje é pelo que Ele quer te dar amanhã. A dor e o sofrimento, a tribulação, a angústia que você está enfrentando hoje é para uma glória enorme que nos vai ser revelada lá na frente. Ei, você só trabalha 30 dias do mês porque você tem um salário para ganhar no final do mês. Bispo, eu estou trabalhando porque no final do mês tem que cair o dinheiro, porque eu tenho tanta coisa para pagar, porque eu tenho tanta coisa para fazer, porque não sei o quê. Eita, a gente vive em função do resultado, mas quando a gente não tem consciência disso e entramos no automático, a gente acorda desanimado. Eu estou indo para o trabalho hoje, mas quer ver? Às vezes acontece esse efeito aqui dentro da igreja. Tem pessoas que me procuram, pastora Josi, pastora Ângela, pastor Francisco, me procuram. Bispo, eu estou numa luta, estou sem comer, estou sem isso, estou sem aquilo, uma prova, eu queria tanto uma oportunidade, só um emprego. Quando eu consegue, 3 meses depois, não aguento mais aquele lugar. Esqueceu que 3 meses atrás estava na maior luta da vida. A gente vive isso, a gente anestesia muito forte e muito rápido a nossa carne. É por isso que muita gente não consegue ficar muito tempo mais dentro da igreja. O evangelho se tornou um lugar de dificuldade para muita gente. Mas para quem tem prazer em mirar no resultado, oh glória a Deus, ele cresce em Cristo todo dia dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual é o resultado que eu quero para a minha vida. Eu estou passando tudo isso, mas eu sei o que eu estou suportando é para a glória dele, é por causa dele. Tire os olhos apenas dos processos, você vai ter que enfrentá-los. É sacrifício. Mas o sacrifício vai ser gostoso quando você mirar no resultado. Eu quero que você tire essa perspectiva. Eu disse para vocês, o meu propósito é ressignificar sacrifício na sua vida. Toda vez que alguém falar, eu estou fazendo um sacrifício, aí você vai dizer, então está fazendo uma coisa boa. Porque sacrifício para crente aproxima ele de Deus. Sacrifício para crente aproxima ele do ideal, do propósito, do objetivo real que ele tem. E eu preciso lhe dizer isso com toda a ênfase, é que Deus tem um prêmio de vitória para te honrar lá na frente. Mas você precisa lutar legitimamente, mirar no alvo, apontar para o futuro, sem ansiedade, sabendo que Deus já está lá com o prêmio na frente te esperando. Agora, queira viver uma experiência com Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. A Deus. A Deus. Eu tenho recebido muita gente na nossa igreja. Às vezes eu me sinto até um pouco alvo de ataques mais fortes do maligno. Porque eu tenho recebido pastores, tenho recebido bispos, tenho recebido missionários, missionárias, tenho recebido gente que fez obras em lugares recônditos do nosso país. E os textos parece que já vêm pronto. As pessoas estão chegando aqui desacreditadas do evangelho. Estão chegando aqui desanimadas da fé. Estão chegando aqui atribuladas de alma. E às vezes eu preciso ser severo e dizer algumas verdades. Porque muitos de nós, inclusive esses dias eu recebi um que disse, eu passava às vezes 40 dias em cima do monte. Mas muita coisa desanimou a minha fé. E aí eu disse, na conversa, eu disse, meu amado, qual desses 40 dias você subiu no monte para dizer para Jesus que o amava? Para manter um relacionamento profundo com ele.
Porque eu tenho certeza que esses 40 dias que você subiu foi para buscar poder para ser usado para alguém. Foi para buscar autoridade para Deus fazer milagres. Para buscar unção para Deus curar. Ele é isso mesmo, varão. Eu disse, pois é, a gente se encanta muito com o poder. A gente se encanta muito com a obra, com o ministério. Ah, bispo, eu buscava que eu ganhava muita alma. Mas do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, bispo, eu já preguei em presídio, eu já preguei em hospital, eu já ganhei muita gente, eu já fui ministro disso, ministro daquilo, eu já evangelizei, eu já doei sopa, eu já doei casaco, agasalho nas madrugadas, eu já preguei para cracudo, eu já preguei em boca, eu já fiz, já aconteci. Mas e quando foi que você teve um encontro real com Deus e se tornou apaixonado, adorador, de maneira que perseguição não te afeta, de maneira que calúnia não te afeta, de maneira que as perseguições, você vai dizer como Paulo, eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muitos me abandonou, Demas voltou para as coisas deste mundo, muita gente me deixou, mas Lucas ficou aqui comigo, e eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Senhor breve se levantará sobre a terra. Quem foi que já chegou a esse nível de ter uma intimidade tão profunda com Deus, que a cadeia não negociou a sua fé? Porque enquanto você estiver no nível de razoabilidade, buscando poder para os outros, apenas para a obra, quando você bater com uma crise existencial, o diabo vai dizer, foi tão usado, e cadê agora? Ninguém te abraça. Só que você nunca viveu intimidade com Deus. Quando você está na caverna, não é a igreja que vai te socorrer, não é obra que vai te sustentar, é uma voz suave que vai dizer, sai daí, Elias, coma pão e beba água, porque muito grande será a tua caminhada. Precisamos querer viver um sacrifício para Deus, onde você entra no templo, não é para entretenimento, não é para amizadezinha com crente, não é para cantar música bonita na igreja, mas é para você dizer, Senhor, eu vim te buscar de uma maneira que eu nunca busquei antes. Eu quero vê-lo face a face. É o Senhor que me sustenta quando ninguém me vê nos desertos da minha vida. É o Senhor que me sustenta quando minhas aflições são terríveis. É o Senhor que me mantém de pé quando as minhas forças se acabam. É o Senhor que me mantém vivo quando a morte bate a porta. É o Senhor que me mantém firme quando o diabo vem me tentar. É o Senhor que me dá alegria quando a tristeza vem ao meu coração. O Senhor é socorro bem presente nas minhas angústias. Viver uma vida de profundidade em Deus, para que possas experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, quem já viveu intimidade com Deus, não pensa em voltar atrás. Ele não sabe viver em outro lugar. Ele só tem o céu como objetivo. Ele só tem a glória como propósito. Por isso o apóstolo Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso sacrifício santo e agradável a Deus. Mire no resultado, agrade a Deus. Sabe por que muitos de nós não temos uma vida produtiva na fé? Porque a gente quer ouvir palavras que nos agrade. Uma palavra que nos satisfaz. Eu já recebi pessoas aqui que se acham extremamente espirituais, inclusive que congregam nessa igreja hoje. Mas é engraçado que a gente está no gabinete conversando e alguém diz assim, bispo, eu estou passando por uma luta espiritual muito grande, estou vendo coisas, estou ouvindo coisas, é espiritual, é terrível. E eu tenho orado, mas eu não estou entendendo porque que não está funcionando. Eu disse, você está orando quanto? Quanto tempo por dia? Quantas horas buscando? Não, busco, subo o monte, se pronto. Então não é problema de oração. Quanto você tem jejuado? Jejum eu não estou fazendo muito não, mas orando eu estou orando muito. Aí quer me comover pela emoção? Aí começa de novo a conversa. Porque é uma luta, é uma batalha, eu acordo de madrugada, e eu estou vendo vozes dizendo que coisas vão acontecer, eu repreendo. Mas quando eu penso que vai resolver, daqui a pouco eu digo sim. Mas e jejum? Quantas campanhas você já fez? Não, a gente não costuma jejuar, mas bispo, está sendo muito difícil. Porque isso aqui, tem gente que quer ouvir assim, eu vou orar por você e vai acontecer. Ou tipo, não, continue orando que vai dar certo. Não,
Eu tive que chegar e dizer assim, ó, eu tenho quase 30 minutos te ouvindo e estou fazendo a pergunta praticamente há 20 minutos a mesma. Quantas vezes você já jejuou, queimou a carne? Não estou fazendo. Pois é, a resposta está aqui. Existem castas de demônio que não saem só com oração. Para você viver a vontade de Deus manifestada, você vai ter que queimar a carne no jejum e na oração. 3 meses depois, bispo, ó, passou. Se fez o jejum? Fiz. Tá vendo? A gente não quer alguém dizendo assim, você vai ter que jejuar. A gente quer aquilo que a igreja neopentecostal ensinou pra gente. Faz uma filinha de oração, aí eu vou, receba. Aí caiu na maca, levantou com a resposta. Aí a gente ora, o demônio manifestou, sai! Pronto, o diabo nunca mais vai atacar. Não é assim que funciona o reino espiritual. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Se você recebeu a libertação, agora você vai ter que dar manutenção para o espírito maligno nunca mais voltar. Se você recebeu um milagre, agora você vai ter que viver uma vida por esse milagre. Porque Jesus um dia curou um moço que tinha 38 anos em cima de uma cama. Ele disse, ó, vai, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Tem gente que às vezes vem para a igreja, recebe um milagre, mas depois o problema volta pior. Por quê? Porque aquilo era problema de comportamento, de alma. E aí quando não conserta o comportamento, volta de novo a causa. Se não resolveu na raiz, os frutos voltam a vir. Tem pessoas que se sentem extremamente espirituais, mas não entendeu que o sacrifício que Deus quer de você é a língua. Você ainda fala muito da vida dos outros, você ainda é muito conivente. Gente, eu criei pavor alguém sentar do meu lado para falar da vida dos outros. Porque eu entendi que é um dos piores crimes que a Bíblia abomina. É pior do que prostituição. É pior do que alguns pecados que a gente abomina. Deus abomina quando a gente fala mal do nosso irmão. Ele considera isso suicídio ou homicídio. E também está se suicidando, porque está falando mal dos outros e vai morrer. É um pecado terrível você abrir a boca para falar mal. E às vezes tem pessoas que criam ódio, criam raiva de uma perspectiva que você criou e a pessoa está lá inocente. Aí eu comecei a ler provérbio, o quanto Deus aborrece falatório profano a respeito do outro. Quem fala mal de gente inocente, quem levanta falso. E às vezes eu estou ali ouvindo a conversa, você viu isso? Não, mas me disseram, de minha irmã, pelo amor de Deus, me inclua fora dessa. Porque nós precisamos oferecer sacrifício a partir do que a Bíblia diz. Quem está entendendo isso aqui? E se a Bíblia considera errado, eu preciso considerar errado. E se a Bíblia diz que Deus abomina, eu preciso atentar para isso. Existem alguns textos que quando eu leio me estremece todo por dentro, a carne chega, treme assim. Jesus disse assim, ó, ai, misericórdia. Quando ele fala ai, olha que o céu, quando fala ai daqueles que quando o Filho do Homem vier, encontrar desse jeito. Rogai para que quando Jesus chegar, não encontre, nem venha no sábado e nem no dia de chuva. Eu não vou nem explicar por quê. Quando a Bíblia diz, ai, eu atento para aquilo. Apocalipse, quando Jesus disse, tenho porém contra ti. Gente, você já parou para perceber que Deus tem algo contra nós? Tenho porém contra ti que não és quente nem frio. Por isso que eu procuro sempre estar aqui, ó, fervoroso, porque Deus não suporta culto morno. Deus não recebe qualquer tipo de culto. Deus não recebe qualquer tipo de louvor. Deus não recebe qualquer tipo de adoração. Precisa ser em espírito e em verdade. Precisa ser fervoroso. Precisa vir de algo sincero, de algo verdadeiro. Só que quando o apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, a gente diz assim, eu vou louvar. Sacrifício não é só isso não, gente. É muito mais. É a partir de uma perspectiva que Deus criou para nós servirmos-lo. Então ninguém vai na encruzilhada e diz assim, deixa eu ver o que eu vou entregar hoje. Quem vai lá entregar os bichos lá? Vai primeiro lá para a mãe, para o pai, e diz assim, eu quero fazer isso, isso, isso. Aí a entidade diz, eu quero receber isso, isso e isso. Aí a pessoa vai lá e entrega aquilo que a entidade pediu.
Ninguém vai entregar para São Cosme, São Damião, um bolo, uma tapioca, porque ele quer caruru. São Cosme mandou fazer as camisinhas azul. No dia lá ele quer caruru. Não é assim? Então, você não vai chegar no dia e fazer feijoada. Por quê? Porque para ele é o quê? Caruru. Não é? Ninguém chega, gente, no dia 2 de fevereiro e chega lá na beira do mar e entrega um balaio de feijão, de arroz, é flor, é perfume. Quem nhaca de peixe é um terrível, então precisa de perfume, de sabonete mesmo. Então cada um pede aquilo que precisa. Agora, adorar a Deus, a gente diz assim, não, eu sirvo a Deus ao meu modo. Vá buscar a maneira bíblica de servir a Deus. Vá buscar a maneira sacrificial de servir a Deus. E como é que eu sirvo a Deus? Em espírito e em verdade. É quando você serve a Deus, é com pontualidade, com compromisso, com entrega, com verdade, genuinamente. Quando você começa a comer a Bíblia, você começa a se estremecer, porque existe a vontade de Deus expressa aqui. A Bíblia diz assim, ó, nos últimos dias, sabe isto, porém, que nos últimos dias aparecerão muitos falsos profetas. E, se possível, enganarão até os Por quê? Porque vai pregar o que convém. Então, é muito fácil eu chegar para um casal que tem 10, 20 anos morando junto e dizer assim, ó, não precisa casar não, porque vocês já são família e estão em estado de pecado. Por quê? Está escrito lá, o que o homem liga na terra, se não está ligado na terra, é muito fácil para mim chegar e dizer para alguém avarento, não precisa dizimar não, isso foi da antiga aliança. Irmão, você pode até não entregar o dízimo, mas isso está revelando quem domina o seu coração. Porque se eu tenho um problema de entregar 10% da minha renda para o Senhor, que eu digo que está acima de tudo na minha vida, porque eu tenho medo do que os homens podem fazer com o meu dinheiro, eu não entreguei a Ele, eu entreguei para os homens. Eu posso até te ensinar que o seu namoro pode ser um namoro indecente. Você pode pegar onde você quiser, pode fazer o que você quiser. É bom até que você prova antes de casar para não passar luta, decepção e não querer, né? Podia. Aí eu vou parafrasear aqui o que disse o pastor Júnior Travão. Você pode beber? Pode. Você pode ouvir funk? Pode. Você pode andar nos shows do mundo? Pode. Só não vai poder ouvir o som da última trombeta quando ela tocar. Porque para entrar no céu tem que ser santo e viver uma vida de santidade. Para entrar no céu tem que ser reto e viver uma vida de retidão. E no que você falhar, o poder de Cristo vem para te aperfeiçoar, porque Ele está vendo o seu esforço de honrá-lo. Mas existem tantas mensagens que são convenientes nos nossos dias. Tem igreja para todo tipo. Igreja contemporânea nós temos aqui em Salvador. Igreja para a galera inclusiva. Você pode vir para a igreja e não largar a homossexualidade, não largar a bissexualidade, não largar a polissexualidade, não largar aquilo que o povo sodomita praticava, aquilo que os povos pagãos praticavam. Pode. Você pode ir para a igreja e continuar numa vida de pecado. Pode. Você só não vai poder entrar no céu. Está escrito, ficarão de fora os cães, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os feiticeiros. Cuidado com gente que te estimula a dizer, seus inimigos vão ver. É nítido que na Bíblia tem isso, mas não é só isso. A Bíblia nos ensina a orar pelos nossos amigos e também a orar pelos nossos inimigos. Amem os que vos maltratam. Olha que ordem de Jesus para nós. Como é que é o nome disso? Sacrifício vivo. Teve um dia que o Senhor disse assim, ó, para o profeta, eu vou punir os seus inimigos, mas não ria deles, para que a minha punição não saia deles e venha contra ti. Então Deus está punindo os inimigos e você assim, ó, meu Deus, eu preciso temer ao Senhor, para que eu nunca zombe de alguém, para que eu nunca saia dos seus caminhos. Mas se você, ó, viu, bem feito, papai te pegou, já vai dizer assim, peraí que eu vou te mostrar também.
Porque Deus não está fazendo porque você é vingativo, porque você merece que... Não, Ele é tão filho quanto você. O desejo de Deus é que nenhum dos seus filhos se percam. O desejo é que cada filho aprenda com o pai a lição que deve e que precisa. Mas para isso eu preciso entender de sacrifício. Na perspectiva de Deus. Você não vai lá entregar qualquer coisa para Deus. Você vai entregar para Deus aquilo que lhe é devido. A igreja pode ter doutrina, usos, costumes. A igreja pode ter um livrinho de regras e você andar todo engessadinho igual a religião. Você pode ir para o inferno assim mesmo. Mas se você andar conforme a Bíblia, a palavra do Senhor, vai ler a Bíblia, crente. Coma a palavra. E eu vou deixar essa dica para você. Leia a palavra nessa perspectiva. Como eu posso agradar a Deus para viver a boa, agradável e perfeita vontade dele? Aí ele vai começar a lhe mostrar um bocado de coisa aqui na palavra. Refreia a tua língua. Aí você, quando quiser falar alguma coisa, meu Deus, é difícil ser crente, porque eu queria falar umas duas. É assim que Deus te quer. Sacrificando no dia a dia. Eu posso pregar para você tanta coisa que me convém. Eu posso até assumir um lado político. Eu posso até escrever uma ideologia própria. Eu posso até levantar uma bola filosófica aqui e dar para vocês rebaterem comigo. Mas isso não leva para o céu. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, a minha opinião não é preciosa, o que eu acho não é precioso. Eu quero cumprir aquilo que Cristo me deu como propósito. Por isso o próprio Cristo disse: eu não vim para agradar a mim mesmo, eu vim para receber a promessa do meu Pai. Por isso Deus o soberanamente exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, porque ele se sacrificou. Eu sei que não é um nível de palavra que a gente dá muito glória a Deus, aleluia. Que palavra forte hoje, bispo. Mas é uma palavra que quer te santificar para te levar, primeiro, para o ideal de intimidade e de propósito com Deus. Segundo, te levar para um outro nível, que é o nível onde você faz guiado pelo Espírito e mirando no resultado que vai vir na hora certa para honrar a sua escolha. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Queira agradar a Deus. Dentre tantos que eu vejo hoje, pastores, evangelistas, desanimados, eu vejo o quanto vale a pena, às vezes, você frear para dizer não ao seu ego, à sua vontade. Porque o reconhecimento que eu não tive do homem, o Senhor disse: você buscou reconhecimento porque você quis. Porque a sua recompensa não vem da terra, vem do alto. Aí quando eu vejo pessoas inflamadinhas, é porque a igreja não me deu oportunidade, porque a igreja, porque o pastor, porque o bispo não me reconheceu. Eu digo: não conheceu Deus ainda. Porque quem conhece Deus sabe que quem vai dar o trono do Egito não é o faraó, não é Potifar, não é o copeiro, não é o padeiro, é Deus que vai cumprir a promessa no tempo certo. Quem conheceu Deus pode estar em Babilônia, mas ele não vai deixar de orar de janelas abertas, porque ele sabe que é o que mantém a vida dele crescendo e avançando. E quando tentam jogar ele na cova, ele está lá dentro dizendo: Deus, tu és fiel. E o leão jejuando, porque os seus inimigos vão ter que ver a promessa se cumprir. Mirar em honrar a Deus é viver resultados quando você menos espera. Hoje temos muita gente que parece que conhece de Bíblia, mas conhece na perspectiva de interesse. O que é que eu posso ganhar? Eu falei aqui na quinta-feira sobre o centurião Cornélio. Cornélio era ímpio, mas está escrito que o anjo desceu e ele disse o quê? Suas orações foram ouvidas e suas esmolas chegaram até Deus. Você pode prosperar na igreja mesmo sem ser crente? Pode. Deus é fiel à sua palavra. Deus ouve sua oração e ainda responde. Deus ouve suas esmolas, suas ofertas e ainda prospera. Mas o Senhor, o mesmo anjo que apareceu para Cornélio, disse assim: ó, manda chamar Pedro que ele precisa te dizer algo. Pedro vem 3 dias depois de Jope. 6 dias. Que 3 dias os homens levaram para chegar lá. Avisaram para Pedro, no dia seguinte voltaram. 6 dias. Quando Pedro chegou, disse: para que você mandou me chamar? Ele disse: é que um anjo do Senhor me apareceu e me disse que você tinha algo para me falar. O anjo podia ter pregado o evangelho para Cornélio.
Cornélio dizer, como muita gente diz hoje, eu não precisei de igreja nenhuma pregar para mim. Eu não precisei de pastor nenhum me ministrar. Eu aceitei Jesus porque ele mesmo falou comigo. Essa vaidade, essa arrogância de dizer eu não dependi de ninguém. Cornélio ouviu toda a instrução. Pedro entendeu, é para pregar o evangelho do Cristo que eu andei, que morreu, mas que está vivo. Quando Cornélio terminou de ouvir a mensagem, Pedro terminou de pregar, o Espírito Santo batizou toda aquela casa. Todo mundo recebeu unção. Aí Pedro disse, olha, se eles foram batizados com o Espírito Santo, se Jesus batizou eles com o Espírito Santo, quem sou eu para não batizá-lo nas águas? Porque a religião ia engessar. Não vou batizar não, isso aqui é só para judeu. Só que Deus quebrou o paradigma quando a presença dele tomou o ambiente. Mas eu vou retornar ao que eu quero que você pense. Um ímpio recebeu resultado, recebeu milagre, recebeu visita até de anjo, mas não tinha salvação. Só foi salvo depois que confessou, no coração creu e foi batizado, porque Jesus deixou explícito. O que crê, Cornélio cria, orava todo dia, e for batizado, esse será salvo. Quem não crê já está condenado. Então perceba como o sacrifício na ótica de Deus precisa de protocolos, precisa de processos, precisa de posicionamento. E a partir do posicionamento virá o quê? O resultado. Deus não quer que você fique bestificado por qualquer coisa pronta que alguém fala para você. Confronte a verdade com a verdade. Porque a verdade pela verdade vai te deixar mais firme. Mas se for mentira, a palavra de Deus vai trazer luz para você. Queira ser fiel ao Senhor. Queira ser leal ao propósito. Queira sacrificá-lo e honrá-lo com tudo que você é. Mas se for necessário, com tudo que você faz, com tudo que você tem, ou abrir mão de tudo que você tem, de tudo que você faz, para honrar Ele. Porque é melhor que você entre no céu sem nada, do que entre no inferno com tudo que você tem. Um dia um grande imperador romano pediu para que toda a sua riqueza fosse colocada ao longo do caminho, no seu enterro. E a sua mão, o seu braço fosse para fora. E ele disse, a lição que eu quero deixar é que nada do que eu conquistei eu levo, nada do que eu conquistei eu posso levar nas minhas mãos. E pode me deixar dentro do caixão despido, porque nem a roupa do meu corpo eu tenho condições de levar. Muitos de nós às vezes nos apegamos tanto às coisas. Aí ele continua dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vem sacrifício com transformação que gera, produz a vontade de Deus se aperfeiçoando nas nossas vidas. A boa, agradável e perfeita. Não se apegue. Não se permita viver uma vida escrava de nada que tente te tirar do caminho do céu. O que te importa, o que me importa, o que nos importa é entrar no reino dos céus. Isso é sacrifício vivo. É todo dia você estar ali. Senhor, no que é que eu posso te agradar hoje? Deus, a tua palavra precisa me instruir hoje. Senhor, eu preciso melhorar. Diga o que o Senhor quer de mim hoje. Isso é sacrifício vivo. Quem quer ter um casamento muito abençoado aqui? Olha, mulher, é só você perguntar todo dia para o seu marido. Tem alguma coisa que eu te desagradei hoje? No que eu posso melhorar? Vai melhorar ou não vai? Aí você, varão, pergunte para sua esposa, no que eu posso melhorar para o nosso casamento? Eu não estou falando de colocar um na vontade do outro, não. É o que é melhor para o casal. Alguém entende? Vai melhorar ou não vai? Vai crescer ou não vai? Mas a gente está tão preocupado com o que a gente quer, que a gente não tem nem coragem de fazer essa pergunta, porque sabe que vai vir bomba. É ou não é? Não, senta, viu, Ayrton, quando você tiver uma varoa, diga assim para ela, meu amor, no que eu posso melhorar? Eu, às vezes, no carro, quando eu estou com minha esposa, eu pergunto, e aí, como é que nós estamos? O que eu posso melhorar? O que ainda te incomoda em mim? Aí ela dizia logo assim, você ainda é muito ignorante. Porque eu sou direto, né, gente? Aí eu disse, aí eu tento ser menos direto, mas aí depois eu fui fazer uma pesquisa, que você também tem que fazer uma autoanálise, né? Aí fui descobrir que isso é muito do meu temperamento. Eu sou colérico. E o colérico é direto. E ele não percebe que às vezes está ferindo.
Eu só estou sendo verdadeiro. Não, você está sendo grosso mesmo. Aí eu, meu Deus, é por isso que minha mulher diz que eu sou ignorante. Aí às vezes eu tenho que falar, amor, ô amor, ai, por quê? Porque o casamento precisa estar bem. Ou então, para não ter problema, eu mando mensagem no WhatsApp, esposa, vamos fazer isso e isso. E ela, tudo bem. Mas se eu falasse pessoalmente, a gente vai fazer isso e isso. Tá mandando assim, Eita! Então, se você não buscar novas ferramentas, habilidades, o casamento melhora? Que dirás uma vida com Deus? Se você não estiver todo dia confrontando sua carne, a carne vai ficando deleitosa naquilo que ela acha que é bom. Se nós temos problema para nos relacionar com pessoas, irmãos, imagina com Deus. O padrão de Deus é altíssimo. O padrão de Deus é muito forte, é muito alto, é muito elevado. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Mas quando a gente sente a presença do Espírito em nós e começa a buscar, o Espírito leva a Deus aquilo que nós precisamos e Ele intercede por nós como convém. E a gente vai melhorando e Ele faz os nossos pés como os da corça e vai andando por lugares altos. E uma hora já não é mais difícil fazer um sacrifício, é prazeroso. Porque os resultados que estão vindo é presença de Deus, é manifestação da glória, é cura, é restauração, é libertação. Mas não porque você buscou poder, dons, mas porque você buscou tanta intimidade com Cristo, tanta intimidade com Deus, que uma vida sacrificial te santifica de maneira que você ora pelo enfermo, ele é curado. Você ora por alguém, ele é liberto. Isso não é um fim. Isso se torna um meio. O fim mesmo é ter intimidade com Deus. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fique de pé comigo nesta manhã. Aplaude junto com a irmã. Nós vamos orar nesse instante. E eu quero que você torne isso um hábito de vida com Deus. Porque todo dia eu tomo um banho de lucidez. No que eu posso estar pecando contra Deus? Provérbios. Por favor, Christian, põe para mim aí Provérbios. Se não está no script, não. Provérbios capítulo 4. Eu li até esse capítulo com a reunião que tivemos de intercessão. Olha que coisa linda aqui, ó. Ouve, filhos, a correção do teu pai. Está atento para conhecerdes a prudência. Pois eu vos dou uma boa doutrina, não deixes a minha lei. Vai. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me, dizia, retém as minhas palavras e o teu coração. Guarda os meus mandamentos e o quê? Vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. Continue. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. O que é isso que a Bíblia está dizendo para nós? Lá atrás, pastor Francisco, eu caí em uma dívida. Eu entendi que o segredo para eu viver uma vida próspera era não me endividar mais. Só que se o passar do tempo eu me empolgo, eu vou me endividar de novo. Então ele está dizendo, abrace a sabedoria e ela vai te honrar. Viva hoje e viva sempre. Por isso que ele diz, guarda os meus mandamentos e vive. Eu tenho como padrão da minha vida não ter entra e sai na casa de ninguém. Por quê? Porque a gente se relaciona com os outros a partir das nossas próprias experiências. Então, eu sei o limite, eu não peço nada emprestado para ninguém. Eu não entro no cômodo de casa de ninguém se eu não for convidado. Se não me convidar, eu fico na sala e da sala eu não saio. Isso é educação que eu recebi. Quem entende?
Então a minha perspectiva de me relacionar com vocês é essa. Só que tem gente aqui que já é entrão. Chega na casa, da sala, deixa eu ver, que cozinha linda, posso entrar? Não. Ah, mas espera aí, rapidinho. Ah, deixa de besteira. Daqui a pouco tá sentando na cama, tá no quarto, daqui a pouco tá lá na varanda, brincando com o cachorro. Ô menino, tô precisando de um empréstimo. Me empresta um dinheiro seu aí. Então, como eu não tô afim de ter problema, eu aprendi isso na minha infância, vivi isso na minha adolescência, vivo na minha juventude e estou levando isso para a minha idade adulta, ensinando para os meus filhos. É isso que quer dizer, ouve a instrução e guarda, e vive. Se você ama a sabedoria e continua vivendo ela, ela te guardará. E se você pratica ela de maneira que você reproduz isso, ela vai te honrar. Então por que, irmãos, tem igreja que tem 100, 50 pessoas e toda vez não cresce 20, 30 anos, porque o pastor quer viver uma vida dentro daquilo que todo mundo faz. Bota os irmãos tudo dentro de casa. E aí aí os irmãos começam a ver o defeito do pastor. Isso é homem de Deus? Falando assim com os filhos e dizendo para a gente ter paciência. Tratando a mulher assim, dizendo para a gente cuidar da nossa mulher bem. Aí você começa a comparar a sua vida com a dos outros. Diz, que homem de Deus, nada. Eu vejo o defeito dele todo. Eu aprendi isso a vida toda, eu vou fazer a mesma coisa? Não é só melhorar a mim, não. Mas é evitar que os meus problemas tornem uma pedra de tropeço para você. Aí é por isso que a igreja tem 500, 600, 700, aí vai 1.000, 1.500. Porque as pessoas aprenderam a se relacionar comigo no limite que eu estabeleci. Ouve isso que eu estou lhe dizendo? Estabelece propósitos para a sua vida. Coloca uma rede na sua casa onde não deixe ninguém entrar. Um limite para a sua família. Comece a usar sabedoria. Sacrifício vivo, o nome disso. Comece a usar o entendimento, a inteligência, de maneira que a prudência te leve. A sabedoria te agarra e te honra. Te protege. Te exalta. Mas só vai viver isso quem de fato ouve as palavras e as vive. Não tem como você viver lá em 2000. Ah, bispo, mas eu sou da igreja, mas não vive. Ser da igreja não garante nada. Ter uma placa denominacional não garante nada. Agora, viver uma vida debaixo da obediência hoje, mês que vem, ano que vem, pode se preparar. A própria sabedoria vai se encarregar de trazer honra para você, prosperidade para você, proteção para você. Levanta as duas mãos para nós orarmos. Só serve se forem as duas, em rendição, em entrega. E diga para ele, Senhor, eu decido entregar para ti sacrifício vivo. Eu decido entregar para ti aquilo que o Senhor quer e não apenas o que eu acho ser correto. Senhor, eu vou ser um dos revoltados e dizer, eu não vou nem ficar muito atento ao que o bispo está dizendo. Eu vou comer a tua palavra para entender se é isso mesmo que o Senhor quer. Porque muita gente confunde a nossa mente. São muitas vozes falando ao nosso coração. São muitas vozes falando ao nosso ouvido. Mas que todas as vozes se calem e eu ouça só a tua me conduzindo. Eu te peço neste momento de oração, Senhor, olha cada mente, cada coração. Eu tenho consciência plena de que tudo que o Senhor me mandou entregar, eu entreguei para os teus filhos nesta manhã. Eu te peço, faz fluir sobre a mente e sobre os corações aquilo que é necessário nós vivermos no dia a dia. Um sacrifício vivo que te honra, que te agrada. E isso nos faz experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu te peço que quebre paradigmas, que quebre conceitos, que quebre cultura de família, que quebre pensamentos filosóficos. Pai, nós temos dificuldade de nos desprender daquilo que nós temos por certeza. O nosso ego nos impede, às vezes, de mudar de opinião. Às vezes nós nos identificamos tanto com o que nós estamos acostumados a fazer, que a nossa carne insiste em não renunciar ao que o Senhor quer que nós renunciemos. Mas que nesta manhã o nosso eu seja reduzido a nada. E como disse o teu filho, o apóstolo Paulo, importa que ele cresça e que eu diminua. Que o Senhor apareça e nós nos constranjamos. Para que a vontade do Senhor prevaleça. E a resposta seja uma vida de milagres. Uma vida de intimidade. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Queremos viver uma vida de andar contigo. Não buscá-lo apenas pelo poder, pela unção, pela virtude, para ser um
um espetáculo em cima do púlpito. Nós não queremos apenas buscar o que o Senhor tem a fazer, mas queremos adorá-lo por quem o Senhor é. Viver uma vida de sacrifício para honrar aquele que merece. Não te buscar pelos nossos interesses pessoais, passageiros, mas te buscar pelo que nós queremos em ti, que é te abraçá-lo quando o Senhor voltar. Para a glória do teu nome nós buscamos. Em o nome de Jesus, e todos juntos dizem...